como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estarmos aqui juntos, né, galera? Para falar do nosso Vascão, um casaca no coração de cada um de vocês. É mais uma semana aí, né? Terça-feira já praticamente foi pro saco. Daqui a pouco é quarta-feira, né, galera? Um meio de semana, às vésperas já aí praticamente da estreia do nosso Vasco da Gama no Campeonato Carioca na temporada de 2024, né, galera? Então, muita coisa acontecendo no mercado da bola, agitadíssimo, né? Jogadores podendo chegar, a possibilidade, né, de jogadores deixarem o plantel do nosso clube. Nosso clube ainda faz pré-temporada lá em Punta del Este, no Uruguai. Muita coisa acontecendo, então já peço para vocês, acompanhem o nosso vídeo até o final, dá essa forcinha pra gente, dá o famoso joinha também, compartilha o nosso conteúdo. E outra coisa, você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, se inscreve no nosso canal, dá essa forcinha pra gente chegar aí nos 7.500, 8.000 inscritos, ajuda a gente, dá essa força pra gente. Valeu, galera? Dito isso, é o seguinte, sem muita delonga, vamos começar falando então sobre o nosso Vasco, que está treinando lá no Uruguai, lá em Punta del Este, fazendo a pré-temporada. Eu vou colocar para vocês em sequência o vídeo dos goleiros treinando hoje pela manhã. Depois eu vou colocar um X1 aí entre Payet e Paulo Henrique. Vocês vão ver como é que o Payet tá afiado, tá em forma, né, galera? Depois eu vou colocar um outro vídeo que preocupa um pouco a gente, que foi o nosso zagueiro Michael, que sentiu hoje durante o treino, mas até esse momento não tem nenhuma notícia de lesão, graças a Deus, tá, galera? E aí, pra gente encerrar essa parte dos treinamentos, eu vou colocar também o nosso treinador Ramon Dias, né, sendo muito tietado lá no Uruguai pela galera que quer autógrafo, foto, né? Enfim, então acompanhe. Somos fãs de Excelente aí o carinho. ¿Nos podemos hacer una foto nosotros? Muchas gracias. Un segundo. Torcedor do Sul-Americano. Gracias por todo, Ramón. Ramón, gracias. Nesse momento, ó, Ramon Dias recebendo todo o carinho. Está acompanhando aqui, ó, BTB Esporte. Nas redes sociais. Ramoncito, mirá que yo te vi jugar cuando tenía 18 años. Hacía alentado de la pecho limpia.
Não. Torcedores do Boca, tá? Embaixo praticamente do River. Aqui tem Arol, tem Liberdade. Show de bola, né, galera? Agora, virando a chavinha para a gente estar falando de outro assunto, é o seguinte, foi definido também no dia de hoje que a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, não será realizada no Rio de Janeiro, muito menos na Cidade do Aço, no sul do estado, em Volta Redonda. Isso mesmo, galera. Essa partida será realizada lá em Cariacica, no Espírito Santo, tá confirmado, né? Então, teremos aí Vasco e Volta Redonda para a galera do Espírito Santo, lá em Cariacica. Muito boa notícia, né? Para os torcedores que torcem para o Vasco, sobretudo, né, galera, fora do Rio aí, a galera que mora no Espírito Santo. Agora, virando a chavinha, vamos falar um pouco do nosso R10 Score. Vasco da Gama entrou em quadra ontem. Galera, ontem deu Vascão, a bola subiu, o nosso Vascão venceu a equipe do Pato Basquete, a gente venceu pelo placar de 76-67, a gente reencontrou a vitória, né? Isso é muito importante para manter o nosso Vasco na parte de cima da tabela do Novo Basquete Brasil. Vale lembrar que a próxima partida do nosso R10 Score Vasco da Gama será no próximo sábado, no dia 20 de janeiro, 5 horas da tarde, aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir de amanhã, muito conhecido também como quarta-feira, né, galera? Brincadeiras à parte, você aí que vai se fazer presente no Rio no próximo sábado, não fique de fora dessa, garante seu ingresso para assistir a partida entre Vasco da Gama e Caxias pelo Novo Basquete Brasil. A gente reencontrou a vitória, a gente venceu fora de casa a equipe do Pato. A gente perdeu, né, antes lá em Belo Horizonte para a equipe do Minas, que lidera a competição até o momento. Então foi muito importante essa vitória para a gente fora dos nossos domínios. E a gente vai se reencontrar com o nosso torcedor, com o nosso ginásio, no próximo sábado. Diga-se de passagem, a primeira partida do nosso basquetebol jogando em casa no ano de 2024. Então não fique de fora dessa. Vai estar no Rio, corre lá, compre o seu ingresso para acompanhar o nosso Vascão no Novo Basquete Brasil. Galera, agora é o seguinte, antes da gente entrar no mercado da bola, eu vou trazer muita novidade para vocês, né? É o seguinte, olha, é isso aí, né? Você já sabe, o nosso canal é fechado com a Estrela Bet. A Estrela Bet é a nova patrocinadora master também do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Eles vão colocar 45 milhões de reais por ano nos cofres do nosso clube e não para só por aí. Esse valor pode aumentar em 10 milhões, isso mesmo, podem chegar aí a 55 milhões de reais por ano. Como assim, Álvaro Silva? Galera, é muito simples, é muito fácil. Só depende de mim e de você, torcedores e torcedoras do nosso Vasco da Gama. Entrem, eu vou deixar um link fixado aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo da tela tem tá escrito assim, descrição. Você clica ali, vai aparecer o link que eu vou deixar para vocês. Vocês entram nesse link, façam o seu cadastro, automaticamente você já vai estar cadastrado na Estrela Bet. Com isso, você faz o seu primeiro depósito e já começa a ter chances de ganhar, ajudando o nosso Vasco da Gama. Tem uma meta estipulada pela Estrela Bet. Se a Estrela Bet bater o número de registros ao qual ela alveja com essa situação, o nosso Vasco vai ganhar mais 10 milhões de reais em patrocínios. Então é uma notícia sensacional. Você já pagou suas continhas, já deu presente da sua esposa, já comprou aí o agrado para as crianças, tá tudo certinho, tá com aquele dinheirinho lá, vai lá, faz o seu cadastro e faça a sua aposta de maneira consciente, viu, galera? Brinquem, joguem, mas consciente, não enfiem o pé pelas mãos, mas faça sim o seu cadastro, que super vale a pena, porque além de você ter chance de ganhar, você pode estar ajudando o nosso Vasco da Gama a ganhar mais 10 milhões de reais em patrocínio da Estrela Bet. Valeu, galera? Dito isso, eu vou parar por aqui essa parte do merchan, da propaganda, e vamos voltar para o que nos interessa, que é campo e bola, né, galera? Vamos agora continuar falando aí do nosso Vascão no mercado da bola, né? Vamos falar agora, só para resumir para vocês, a situação do Juan Esforza, vamos falar também sobre a situação de Lúcio Rodrigues e também de Gustavo Cuejá. Depois desses três atletas, eu vou trazer para vocês o panorama de dois jogadores que surgiram hoje no radar, estariam sendo ventilados aqui no nosso Cruz Maltino. Então fiquem ligados nessa parte do vídeo. Vamos lá, galera. É o seguinte, o meio-campista, volante, joia no futebol argentino, Juan Esforza, né, 21 anos apenas, como eu já acabei de mencionar, ele é uma joia lá no futebol da Argentina, um dos melhores jogadores na posição na atualidade. Tem
tudo para despontar, sobretudo no futebol mundial, para daqui de repente 1, 2, 3 anos no máximo, a gente está vendo esse atleta vestindo a camisa da seleção principal da Argentina, tá, galera? Isso mesmo, ele tá acertado com o Vasco já tá acertado com ele, com o News Old Boys, que é o clube ao qual detém os direitos econômicos do atleta. Ele se destacou bastante com a camisa do News Old Boys, e o nosso Vasco da Gama tá na parada, chegou lá, já negociou com o atleta, já negociou com o clube argentino, os veículos da Argentina já dão a negociação como sacramentada, aqui no Brasil também tá quase sacramentado, né, galera? Só tava faltando, porque isso está no passado, atualizações. Só estava faltando o aval, a canetada da 777 Partners para a gente aí sacramentar a compra, né, desse volante argentino. Saiu agora há pouco à noite, a informação é do jornalista o Fábio Azevedo, peço até perdão, já ia confundindo com outro camarada. Saiu a informação, segundo o jornalista Fábio Azevedo, lá no canal do Fanático Vascaíno, tá? Não é o Álvaro Silva que está falando isso. Segundo o Fábio Azevedo, a 777 deu o ok, aprovou a contratação de Juan Esforza. Com isso, ele vai pintar assim no nosso Vasco. Ele já é dado como certo, como jogador do Vasco lá na Argentina, como eu já mencionei. O presidente do News Old Boys falou que já está tudo certo, só faltam mínimos detalhes para a negociação ser sacramentada. Uma notícia que saiu agora também no início da noite é que o Vasco vai pagar 5 milhões de dólares pela contratação do atleta. No caso, o Vasco vai adquirir de 80% a 100% dos direitos econômicos. Parece que o entravezinho nessa negociação seria isso, se o Vasco fica com 100%, se fica com 80%, e qual seria o valor que o Vasco teria que pagar, mas a gente sabe que está girando em torno de 4 a 5 milhões de dólares, no caso seria por 80% ou 100% dos direitos econômicos do atleta, contrato de 4 anos, né? Juan Esforza chegaria com certeza para ser titularíssimo na meia cancha, né? No meio campo do nosso Vasco. Agora falando de outro atleta, já vou falar do Cuejá, vamos falar um pouquinho do Luciano Rodrigues. O Lúcio Rodrigues, esse é uma joia lá no futebol uruguaio, o atacante, centroavante, muito novo também, se encaixa totalmente no perfil da SAF do Vasco da Gama, da 777 Partners. Só que é o seguinte, eu já tinha trazido para vocês aqui no canal há mais ou menos uma semana, salvo engano, a questão dos valores, né, aos quais o Liverpool do Uruguai estaria pedindo no atleta. Na ocasião eu falei para vocês que ele estava avaliado por algo em torno de 12 milhões de euros. Teve gente que falou que eu estava exagerando, que não era isso e coisa e tal. Enfim, fato é que a informação de momento que a gente tem é que parece que as tratativas, né, no caso, que as negociações deram uma leve esfriada por conta desses valores. Parece que o Liverpool estaria meio que irredutível, né, no caso, não quer diminuir a pedida pelo atacante, uma vez que o clube uruguaio entende que o Lúcio Rodrigues tem tudo para nos próximos anos aí estar figurando na seleção principal com a camisa do Uruguai, está jogando também em um clube de primeira prateleira do futebol europeu. Por isso eles não querem baixar a pedida, mas o Vasco tenta sim a negociação. Alexandre Matos ainda está na parada, a gente não sabe qual será o desfecho. O atleta tem vontade de jogar no Vasco, o Vasco quer contratar o jogador, o Liverpool não vê com maus olhos vendê-lo para o nosso clube, porém, todavia, entretanto, né, galera, a gente tem que aguardar essa questão financeira, né, os clubes chegarem em um denominador comum para essa transação ser concluída, mas de momento continua estagnada a situação de Lúcio Rodrigues. Galera, vamos falar agora de Gustavo Cuejá. Só que antes de eu falar do Cuejá, ontem, né, teve um camarada que veio aqui nos comentários do meu canal falando para mim que eu não posso utilizar dessa frase, porém, todavia, entretanto, que um outro jornalista já utiliza por aí. Então vamos lá por partes, né? Para começar, eu não tô nem azul porque um jornalista A, B ou C fala. É justamente por isso que eu tenho meu canal no YouTube, que é para não depender de nenhum tipo de jornalismo, de nenhum tipo de mídia convencional corrompida que a gente sabe que já tem aqui no nosso futebol brasileiro. Eu já tenho meu canal para falar o que eu quiser, quando eu quiser. Começa aí. E outra coisa, eu não sabia que era proibido uma pessoa falar uma frase e a outra pessoa é proibido de falar. Gente, sinceramente, e outra coisa, né? Muita gente fala isso, eu aprendi isso com um amigo meu no colégio, ele já falava isso há 15 anos atrás. Porém, todavia, entretanto, quer dizer, quando a gente fala porém, todavia, entretanto, a gente quer dizer assim, pode não ser o que a gente acha que é. É só isso, só um adendo. Ninguém vai me pautar, tá, gente? Eu falo aquilo que der vontade de eu falar. Eu sou uma pessoa autêntica, quem me conhece sabe disso. Eu já falo disso aqui no meu canal há muito tempo e vou falar quantas vezes der vontade de falar. Agora, voltando ao assunto, falando aqui de Gustavo Cuejá, a 777 aprovou, isso mesmo, galera.
Tá aprovado, martelo batido, a 777 quer sim a contratação do meio-campista colombiano Gustavo Cuéllar. Vocês já sabem, passou aqui no futebol brasileiro, vestiu a camisa do Cruzeiro, foi multicampeão com a camisa do nosso maior rival aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, né? Está atuando no futebol da Arábia, ganhou quase tudo também com a camisa do Al Hilal, está atualmente no Al Shabab. É o seguinte, a notícia, a informação que nós temos, segundo o Lucas Pedrosa, a Rádio Itatiaia, o jornalista Emerson Rocha, toda essa galera já vem noticiando já há alguns dias, é o seguinte: Gustavo Cuéllar já estaria apalavrado com a diretoria do Vasco, aceitaria reduzir a sua pedida salarial, né? No caso lá, eles tratam a questão de salarial não por mês, mas sim por ano, né? Ou seja, não é mensal, é anual. Então, Gustavo Cuéllar estaria disposto em reduzir o seu salário em mais de 5 milhões de reais por ano, tá, gente? No salário dele aí, ou seja, isso aí daria uma redução drástica no salário por mês que o Vasco teria que pagar pelo atleta. Já começa aí uma ótima notícia. Outra ótima notícia, Gustavo Cuéllar gosta muito do Ramon Dias, vê com ótimos olhos a possibilidade de voltar a trabalhar com o nosso treinador. Outra situação é que o próprio Ramon Dias vem pedindo a contratação de Cuéllar desde que ele chegou no Vasco da Gama. Alexandre Matos não se opôs ao nome de Gustavo Cuéllar e tão quanto Lúcio Barbosa. Com isso, agora a 777 deu o ok, deu o aval, só falta uma situação para o Gustavo Cuéllar ser jogador do Vasco, segundo as informações que vem saindo, né, nos últimos dias / últimas horas. O que falta, Álvaro Silva? Galera, a única coisa que falta é o Vasco agora se acertar com o Al Shabab. Vale lembrar que Gustavo Cuéllar chegou no Al Shabab no meio da temporada do ano passado, né? Com isso, Gustavo Cuéllar deseja sair, deixar o futebol árabe, deseja voltar aqui para a América do Sul, para ser mais exato, para o futebol brasileiro, né? Então a gente vai ter que aguardar qual será o desejo do clube, né, que Gustavo Cuéllar vem jogando. Fato é que o Al Shabab, na ocasião, pagou algo em torno de 1,5 milhão de euros para o atleta ser transferido para lá, coisa de 7 milhões de reais mais ou menos. Se for isso mesmo, que o Al Shabab bater o martelo e falar que é isso para contratar o jogador, na minha opinião, sinceramente, na minha opinião, se eu fosse um diretor de futebol do Vasco, daria para colocar até mesmo aí 3 milhões de euros, aí, 15, 18 milhões de reais na mesa para trazer Gustavo Cuéllar, que já é uma realidade, só tem 31 anos, a gente está contratando jogadores aí por 30, 35 milhões de reais, jogadores de 25, 26, 27 anos, por que não trazer o Gustavo Cuéllar aí de 31 anos? Então, na minha opinião, se for o caso de colocar um dinheiro na mesa, eu acho que a 777 tem que colocar. É lógico que tudo tem limite, né? Não pode colocar dinheiro demais, senão senão o jogador acaba saindo muito caro para o nosso clube. Mas dentro da realidade técnica do jogador e da realidade financeira que o nosso clube vive atualmente, acredito sim que dá para o Vasco colocar uma proposta legal na mesa para o Al Shabab liberar o atleta. A não ser, né, galera, que o Al Shabab faça uma rescisão contratual ali junto com o Cuéllar de forma amigável, ficando bom para os dois, né? E no caso ele deixaria o clube sem ter que pagar nada para vir jogar no Vasco. Isso é um pouco mais difícil, mas fato é que o mais difícil aconteceu, que é a 777 Partners dar o aval, dar o ok para a contratação do atleta. Então isso já aconteceu, agora a gente tem que aguardar os próximos dias para a gente saber o real desfecho dessa situação. Galera, outro atleta, esse já pertence ao Vasco, esse já vem treinando inclusive há vários dias aqui, no caso lá no Uruguai com o nosso elenco. Estou falando do zagueiro João Vitor, né? Ele que era do Corinthians, estava jogando no Benfica de Portugal, nosso Vasco repatriou o atleta, vai atuar com a camisa do nosso Gigante da Colina. João Vitor vai jogar com a camisa 38, tá, galera? Hoje, no dia de hoje pela manhã, ele foi apresentado, concedeu uma entrevista. Então, para não ficar só no que eu estou falando, eu vou colocar um trechinho bem resumido aí, de uns 35 segundos mais ou menos, do João Vitor falando com a camisa do nosso Vasco. Esperar tudo de positivo que eu fiz no ano de 2021 que eu joguei aqui e muito mais, porque amadureci, acho que hoje entendo muito mais futebol do que antes, quando tinha acabado de subir. Acabado de subir não, era vindo do Atlético Goianiense, mas estava no profissional recentemente, um ano, muito pouco. Então eu acho que hoje eu sou muito mais líder dentro de campo, consigo prever algumas ações que podem acontecer em campo. Então acho que será um João Vitor muito maduro, um João Vitor aguerrido, que vai dar a vida pelo clube e vai fazer de tudo para conquistar título. Show de bola, né, galera? Então, João Vitor, eu só tenho boa sorte a desejar para você, porque a gente sabe, se você se der bem dentro de campo, o nosso Vasco se dá bem e tudo corre como a gente espera. Então,
tudo de bom pra você, boa sorte e tamo junto, meu zagueiro. Galera, agora é o seguinte, agora falando de ataque, né? A 777 Partners, né? E a comissão técnica do Vasco entendem que é necessário sim mais um jogador para a posição de ataque, ou para substituir Pablo Verratti, ou de repentemente jogar ao lado dele, dependendo da formação tática que nós formos entrar em campo. Com isso, o nosso cria da base, Ryan Vitor, que está fazendo a pré-temporada também com o elenco principal lá no Uruguai, né, e vem treinando muito bem. A comissão técnica vê com ótimos olhos a possibilidade de Ryan Vitor ser esse substituto imediato de Pablo Verratti, podendo até mesmo jogar junto, porque a comissão técnica do nosso Vasco entende que os dois atletas têm características parecidas, ao mesmo tempo diferentes. Com isso, né, daria para eles serem escalados ao mesmo tempo na mesma partida, então isso é um ponto positivo. Agora, uma outra situação, né, o Vasco continua no mercado. Eu acabei de falar para vocês a situação também de Lúcio Rodrigues, não só o nome de Lúcio Rodrigues, mas hoje, né, parece que nos corredores de São Januário começaram aí a outros nomes a serem ventilados, né? A gente sabe que o Alexandre Matos, né, tá vindo de volta para o Brasil, não sei se ele já chegou ou vai chegar, mas está vindo de volta para o Brasil para amarrar algumas negociações. Há quem diga que é justamente para sacramentar a chegada de um grande jogador, vamos aguardar. Mas em meio a tudo isso, o Vasco, dois nomes aí, dois atacantes teriam sido ventilados hoje nos bastidores de São Januário. Tá falando de quem, meu amigo? Galera, eu tô falando do atacante Lucas Diório, tá, gente? Lucas Diório é um atacante aí argentino / italiano, e tô falando também de outro atacante que é o Gabriel Strefezza. O Gabriel Strefezza também é brasileiro / italiano, né? Ambos os atletas aí já passaram pelo futebol italiano. Na verdade, o Gabriel joga ainda no futebol italiano e o Lucas Diório está atualmente no futebol mexicano. Então vamos começar por Lucas Diório, né, galera? Você já acompanha alguns lances dele na tela. Lucas Diório é argentino, tem dupla nacionalidade, como eu já mencionei, também é italiano, tem 27 anos, chuta com o pé direito, tem 1,90, é centroavante, né, atacante de área, assim como o Pablo Verratti. Atualmente está defendendo a camisa do Pachuca do México. Nessa temporada por lá, ele entrou em campo 15 vezes, anotando apenas 2 gols. Então eu quero saber de vocês aí o que vocês acham do nome do Lucas Diório, né? Esse argentino de 1,90 m, 27 anos, que poderia chegar no nosso Vasco para ser o nosso centroavante. Na minha humilde opinião, acredito que dá sim para o nosso Vasco buscar jogadores melhores no mercado. Eu quero saber o que vocês acham em relação a esse atleta. Agora, mudando aí de jogador, vou colocar um outro vídeo na tela, você já acompanha o vídeo. Esse vídeo aí é do Gabriel Strefezza. Gabriel Strefezza é brasileiro / italiano, tem dupla nacionalidade, tem 1,68 m, 26 anos, né, um ano mais novo apenas do que o Lucas Diório. Também finaliza com o pé direito. Nessa temporada atuou 21 vezes com a camisa do Lecce da Itália e anotou apenas 2 gols. Só aqui um parêntese, ele fez a base pela equipe do Corinthians aqui do Brasil. Depois jogou em 2015, onde se profissionalizou com a camisa da Penapolense, também aqui no futebol brasileiro. Em 2017 ele foi atuar na Europa, para ser mais exato, na Itália. Ele jogou no Spal, né, em 2017, teve outras passagens pelo mesmo clube depois também. Em 2018 jogou com a camisa da Cremonese, também no futebol italiano, e atualmente veste a camisa do Lecce, né, o clube ao qual ele se transferiu no ano de 2021. Então eu quero saber de vocês, galera. Ambos os atletas aí, né, tanto o Lucas Diório foram 15 jogos e 2 gols, né? O Gabriel Strefezza, 21 jogos e 2 gols. Vocês acham que esses números dão credenciais para esses jogadores chegarem no nosso Vasco e jogar, serem titulares, ou de repente sombra para Pablo Verratti? Sim ou não? Bom, partindo do pressuposto que a gente tinha um centroavante reserva do Verratti, que era o Sebastião Ferreira, que tem mais de 1 ano e lá vai fumaça, que não faz gol, né? Esses dois poderiam ser reserva do Verratti, mas sinceramente, na minha humilde opinião, não tenho nada contra esses atletas, né? Para ser sincero, estou conhecendo eles agora.
eu acho que os números não dão aquela credencial que a gente espera para um jogador de ataque do nosso Vasco, mesmo que seja ali para disputar vaga ou ser o reserva imediato de Pablo Verratti. Então deixa a opinião de vocês nos comentários aí em relação a esses dois atacantes ventilados aqui no Vasco, né? O Lucas Diório e o Gabriel Estrefeza. Galera, então é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse primeiro momento, nesse vídeo de hoje, né? Nessa terça-feira à noite, quase quarta-feira. Sinceramente, acredito eu que não deve sair mais nada de tão badalado assim ainda hoje, né? Se sair alguma notícia muito importante, eu prometo que eu broto aqui, eu trago para vocês. O que seria importante, Álvaro Silva? Galera, por exemplo, se o Vasco confirmasse mesmo aí a compra do Juan Esforza, de repente se o Vasco fizer uma proposta formal pro Lúcio Rodrigues, ou uma notícia que de repente a gente fechou com o Gustavo Cuejá, esses três tópicos aí, né? Por exemplo, seria aí uma notícia muito importante que para mim não importa a hora, se for 10, 11 horas da noite ou 1 da manhã. Se eu tiver acordado, eu gravo o vídeo, coloco para vocês aqui para deixar vocês bem informados. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver o coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!